Bom dia, meus amigos. Nesse momento agora, eu vou me posicionar e de primeira parte aí, após a nossa oração, eu quero fazer uma singela oração para que o Espírito Santo, assim como o Leandrão falou, venha poder conduzir essa nossa mesa, esse nosso momento. Afinal de contas, a palavra diz e nos exorta que sem Ele, que sem Deus, que sem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nada podemos fazer. Então, Senhor, Pai querido, Pai amado, ô Senhor, estamos aqui posicionados. Eu com essa confiança, meu Pai, que foi dada sobre a minha liderança, para que eu pudesse, Senhor, trazer aqui a palavra. Senhor, planos foram feitos, estudos foram realizados, mas principalmente, meu Pai, tudo foi apresentado a Ti. Então, que o Espírito Santo venha junto da minha pessoa e possa conduzir, meu Pai, através da minha vida, levando a palavra, Senhor, que possa ser estabelecida no coração de cada um. Que o Deus Pai, que é o nosso agricultor, prepare a terra para cada um, que receba da melhor forma, de ouvidos abertos, de coração aberto, para que essa semente possa ser lançada. Pai, eu te peço, Senhor, blinda a minha mente, blinde o meu coração, meu Pai. Me livre de qualquer vaidade, Senhor. Senhor, me livre de qualquer ato que possa ser de impedimento e que a minha voz, através do seu comando, não seja, meu Pai, apenas o fato voltado do que eu acho, do que eu quero, porque na verdade, Senhor, tudo que será falado vai vir do teu trono. Assim como o Espírito Santo, meu Pai, me permite ler e falar em línguas, Senhor. Blinde a minha língua nesse momento. Não permita que palavras da minha boca saiam sem o entendimento, discernimento e a sabedoria do Espírito Santo. Que Deus Pai conduza esse momento e que possamos ser mais ainda agraciados e abençoados, assim como as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Senhor, que o teu nome seja glorificado, que eu seja diminuído e que tu cresças e apareça para todo sempre. Amém, amém, amém. Bem, meus amigos, eu me chamo Rodrigo Custódio, eu sou membro integrante desse grupo, esse grupo que são os Homens que Ora, grupo das 5 horas, que temos lideranças. Aqui nós não falamos de religião, mas sim nós falamos de Deus. Nós somos homens posicionados, homens que resolvemos viver o que a palavra fala, e aqui, assim como a palavra diz, que um ferro afia outro ferro, diariamente nós nos posicionamos para sermos afiados. Aqui não tem um entendimento, aqui não tem um discernimento, mas tem aquilo que Deus fala com cada um no seu coração e em comunhão. Nós vivemos e conseguimos respeitar a opinião de cada um dos seus irmãos sobre sua religião, mas sabendo que a base é Cristo. Nós somos homens que estamos sendo forjados conforme a palavra de Deus. Homens que estamos sendo forjados conforme a vontade de Deus. Então hoje foi me dada essa missão, que é trazer uma palavra, um entendimento. E aqui eu vou trazer uma palavra da qual, ao ir a uma imersão espiritual, a passar por processos associados, eu recebi uma voz de comando, uma voz que traria e cresceria essa mensagem do dia de hoje. Ao passar por essa imersão espiritual, comecei a ser tratado por Jesus Cristo, pelo nosso Pai, sobre a associação de vozes e comandos, aonde vozes estavam tentando me calar, estavam tentando me distrair. Então, irmãos, Deus trouxe para mim uma mensagem. E eu começo a falar sobre essa ministração, sobre Romanos 10:17, onde ele fala que devemos ouvir e ouvir a voz do Senhor, enaltecer a nossa fé,
sobre aquilo que nós precisamos. E a pergunta inicial que eu faço, irmão, é o que nós estamos ouvindo. Nós somos o que ouvimos e o que pensamos. Tudo aquilo que é diserido sobre um ato de alimentar, ele promove uma nutrição do qual representaremos a associação do que somos. As nossas ações são referidas pelo que nós ouvimos, pelo que nós pensamos. Como a neurociência diz, uma voz, ela entra no seu ouvido, gera um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação e essa ação ela gera uma reação. Então, irmãos, ouçam a voz de Deus e silenciem as vozes do mundo. Traga uma exortação para a gente que ele nos fala: não brinque com o mundo espiritual, pois o mundo espiritual não brinca conosco. Essa exortação que eu trago, ela não são simplesmente palavras, mas a base associada do que a Bíblia nos diz. Gálatas 6:7, ele vai nos afirmar: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que no desenvolvimento da nossa vida espiritual, a gente busca o ato de uma maturidade. Nós somos imaturos, mas nós necessitamos, nós precisamos deixarmos de ser adolescentes espirituais. E o que é um adolescente, irmãos? Adolescente, ela vem de adolescens, do latim, que vem do princípio do verbo que se chama de adolescere, que ela significa desenvolver-se, crescer-se ou aumentar-se. Então, irmãos, a palavra ela nos exorta. Nós precisamos de ser um adolescente, porque a noiva, ela não vem buscar uma pessoa imatura, ela não vem buscar uma pessoa que está em crescimento e desenvolvimento. Ela vem buscar um noivo, ela vem buscar pronto. Apocalipse 19:7, ela vai falar para a gente: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva está pronta. Então precisamos, irmãos, ter um desenvolvimento onde Deus possa nos livrar da imaturidade e a palavra dele nos transformar cada vez mais maduros. Então, irmãos, aqui, com essa ativação, vai iniciar a nossa ministração. O termo associado da nossa ministração hoje é que para ouvirmos a voz de Deus, quais as vozes que devemos calar, sabendo que vozes, elas são ruídos, e esses ruídos, eles impedem a formação e a obediência para o comando daquele que nos segue. Então, irmãos, aqui Deus colocou sobre o meu coração 7 pontos. Costumo dizer, assim como o nosso líder Leandrão fala, isso não é coincidência, irmão. Isso se chama cristocidência. 7, o número da perfeição. Sem um ato de pensar, ouvir, ele escaneou 7 pontos para que a gente pudesse trazer e trazê-los para que vocês possam absorver da melhor forma possível. Eu gosto muito, eu tenho um mentor espiritual que se chama o Thiago Brunet, e uma exortação que eu falo, irmãos, anote, a partir desse momento, quem não tem um papelzinho, pegue, anote tudo que vai ser falado, porque isso servirá de alguma forma para você. Então, irmãos, no primeiro ponto que a gente vai falar, a gente vai falar sobre ouvir
ou melhor, calar a voz do diabo. Irmãos, se a gente chegasse, o diabo falasse conosco, lógico que a gente não ia ouvir, porque o diabo, ele não tem o poder e a referência que ele se faz sobre nós não referencia quem nós somos. Mas só que, irmãos, o inimigo, ele é sutil, ele é sorrateiro, ele costuma ser mais do que um lógico, ele costuma ser aquela voz que branda suave, tentando retirar a atenção do que precisamos ter. Então, em Mateus 4, de 3 a 9, ela nos exorta sobre uma associação. Ao chegarmos à saída de Deus, de Jesus, perdão, levado para o deserto, ao jejuar 40 dias, vira-se uma chave importante que nós precisamos ter para sabermos quem nós somos. Antes de entrar no deserto após o batismo, Deus olha para o seu filho e fala: esse é o meu filho amado que muito me agrada, que muito me alegra. Trabalhando sobre Jesus, a identidade do que se apresenta. Mas Jesus foi levado para o deserto, irmãos. E o que promoveu? Após os 40 dias, irmãos, o diabo foi pessoalmente persuadir Jesus. E parafraseando, até que eu não vou ler tudo, mas que vocês gravem, Mateus 4, 3, 9, ele vem nos exortar. Em um momento oportuno, em um momento de muita fome, o diabo chega para Jesus e fala: se tu és filho do Deus, mande que essas pedras se façam pães. Uma voz suave, uma voz sutil, uma voz doce. Aquilo como Paulo diz, tudo que parece, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo parece bom aos olhos do homem, mas os caminhos que levam à morte. Em contrapartida, irmãos, Jesus fala para ele que nem só de pão viverá o homem, mas também ele insiste, porque o diabo, ele persiste, insiste e ele consiste. Ele fala, vai levar Jesus para a Terra Santa e fala: se tu é filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Insiste mais um pouco a levar em um ponto de maior cume. E ele diz: tudo isso te darei, prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Irmãos, coisas interagindo sobre os nossos campos sensoriais, sobre nossa prazer associado da carne, as nossas necessidades, sobre as nossas visões, sobre o nosso ego, tudo isso. Mas C.S. Lewis, irmãos, ele traz para a gente, no livro dele, A Voz do Diabo, ele nos posiciona sobre algumas exortações que eu quero trazer e discorrer aqui com vocês. A primeira coisa, irmãos, é que não nos enganemos. A voz do diabo, ela é mentirosa e enganosa. Não se apega à verdade, irmãos. Ela é sutil, não é barulhenta ou assustadora. Não nos deixemos enganar. O ruído, irmão. A voz do diabo é como um ruído. Porque o ruído, ele impede só uma coisa, que é a voz que deve prevalecer sobre a nossa escuta, ela não seja referida. Quais são os ruídos que estão ao nosso redor que nos impede de ouvir a voz de Deus? Quais são aqueles que nos fazem tornar as prioridades das circunstâncias e tirar o foco associado de Deus? Senhor, irmãos, ele também fala da ironia. Irmão, o diabo é irônico, trabalha sobre nós o campo associado como trabalhou com Jesus, falando da sua identidade.
ironicamente, ele não riu, ele não brincou de uma forma explícita, mas ele duvidou. Se és filho de Deus, vem, mostre, eu quero ver, tu é. Então, ela é sempre assim, irônica. Ela é irônica, astuta, irreverente. Mas qual é a finalidade dessa voz irônica? É distorcer a realidade, irmão. Só que uma realidade que já foi exortada por Deus lá, mesmo antes da formação de nós no ventre da nossa mãe. Ele nos formou, ele já nos disse: vocês são os meus filhos amados, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, um povo escolhido. Mas não se engane, irmãos. A palavra do inimigo, ela vem para nos confrontar. E o que a palavra do diabo ela faz, irmãos? Ela nos faz pararmos para pensarmos no passado, no presente e no futuro. Isso, irmãos, ela vai tirar o foco do que é necessário, que é nos concentrarmos no eterno, naquele que prometeu todas as coisas sobre nós. E quando ele faz isso, irmãos, ele nos leva às doenças psicoemocionais que estão referidas sobre nós no dia de hoje, irmãos. Meus irmãos, quem vive o excesso do passado vive a depressão. Quem vive o excesso do presente, ele vai viver a hiperatividade, ou mais comumente colocado como TDAH. Irmãos, e o futuro? O excesso do futuro, ela nos leva a viver ansiedade. Tudo isso são armadilhas do diabo, as vozes que querem colocar sobre uma associação com uma única finalidade, irmãos, é de que é que desvie do homem a adoração, adoração no presente, a gratidão pelo passado e da graça por todas as coisas, focando a nossa mente no medo ou numa ganância com relação ao futuro, irmãos. São mentiras, mentiras disfarçadas de sentimento real. Mentiras que se disfarçam de sentimento real. Irmão, o sentimento real, o diabo, ele se disfarça como a própria voz no interior do homem, sugerindo que certas tentações são apenas o que realmente sente, ou que é razoável ceder aos vícios em vez de assumir as virtudes, irmão. Que maravilhoso, que glorioso é Deus, é esse que nos serve. Que glorioso é desse que Deus, que nós nos posicionamos, irmãos. Olhemos para nós. Tudo que nós venhamos a nos refugiar é para viver, se afastar da realidade. São distrações do diabo para que a gente venha tirar o olho do eterno e se refugiar naquilo que não é real. É a saída momentânea da fuga de uma realidade para vivermos os vícios sem prezarmos sobre as nossas virtudes. Porque, irmãos, quem dá as virtudes é Deus. E essas virtudes, elas é dadas pelos frutos dos Espíritos Santos, que é falado sobre nós em Gálatas 5, 22, 23. Uma coisa que precisamos ter: o amor, a paz, o domínio próprio, a longanimidade, a paciência. Precisamos aprender a calar as vozes que nos impedem ouvir a voz de Deus. Irmãos, o segundo ponto que ele fala, isso aqui são
as vozes dos próximos e as vozes das pessoas. O próximo, irmão, aqui eu vou abranger de uma forma mais sutil, porque a gente precisa do entendimento e discernimento do Espírito Santo. Porque aqui o próximo, a gente está falando de pessoas íntimas que convivem conosco. Até Jesus, irmão, ele teve os íntimos dele. E sobre essa participação, eu vou trazer uma frase que é falada por John Piper, onde ele diz, ele afirma e exorta segundo a palavra de Deus. Jesus usava palavras duras para falar das realidades severas. É isso que o amor faz. O resto é bajulação, irmãos. Eu vou repetir. John Piper ele afirma: Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. É isso que o amor faz, o resto é bajulações. Irmãos, quantas pessoas estão no nosso círculo íntimo e precisam sair, porque meras palavras que elas falam é aquilo que agrada o nosso ego ou aquilo que quer disfarçar e tirar a gente do centro de Deus. Em Mateus 16, 23, a gente vai ver, após Jesus estar no Getsemane, irmãos, olha como Jesus, ele fala palavras duras, porque a verdade, ela precisa ser dita, mas a verdade, ela precisa ser falada com as palavras certas que exortam em momento certo. Que nós possamos aprender o que nós falamos, como nós falamos e da forma que falamos. Mas Jesus, ele lá em Getsemane, ao revelar-se que ele irá morrer, que é preciso morrer para que o Espírito Santo venha, para que se o véu seja rasgado, para que nós possamos viver em dependência daquele que vai nos guiar, que acabe com as associações voltadas da comunicação de irmos até alguém para referenciar nós ao Deus e nós possamos ir diretamente ao Pai. Ele fala para Pedro, repreendendo Pedro quando ele foi tentá-lo, dissuadi-lo, irmão, impedir de que ele vivesse o propósito dele. Deus firmemente olha para Pedro em seus olhos e diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Voltado olhado para as circunstâncias, voltado olhado para a realidade. Nós, muitas das vezes, somos encegueirados pelas pessoas próximas que estão de nós. Irmãos, e aqui eu vou falar mais sutilmente de pessoas que estão ao nosso lado. São as nossas esposas. Aqui eu não trago o que eu acho, o que eu penso, mas sim eu trago o que a palavra de Deus ela fala e refere. Porque o que eu acho não serve nem para mim mesmo, mas o que Deus fala e exorta, ela serve para todos aqueles que estão posicionados em Deus. Em Jó 2:9, Jó passar por todas as provações, perder os seus bens, perder os seus filhos, perder principalmente a sua saúde, irmão. O bem mais precioso que nós temos abaixo de Deus. Em momento de adoração, a sua esposa olha para ele e fala: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala para ela: tu falas como uma louca. As vozes que nós precisamos calar. Nem sempre, irmãos, as pessoas que estão dos nossos lados são pessoas que têm e vivem o mesmo propósito que nós. Mas pessoas não são descartáveis, irmão.
A palavra de Deus, ela nos afirma: nós que temos o conhecimento e o entendimento, tenhamos paciência com aqueles que ainda não têm. Precisamos ter paciência. O sutil, importância de nós admoestarmos. A comunhão é importante. Isso que nós fazemos aqui todo dia, 5 horas da manhã. Irmãos, uma outra mulher que é importante, o início, o princípio de todas as coisas, que se chama Eva. Eva conseguiu derrubar um anjo, a criação perfeita, um anjo do céu na terra. Em Gênesis 3,17, então, pós toda a ação de ter comido o fruto, sobre Eva ouvir a voz da semente. O pecado não inicia, irmão, quando come-se o fruto. O pecado inicia-se quando ouve-se as vozes que nós precisamos calar. Em Gênesis 3,17, então Jesus exorta Adão e fala: então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Irmãos, quantas maldições nós trazemos para a nossa vida e para a vida dos nossos próximos e para a vida dos próximos dos nossos próximos, sobre não saber calar as vozes que nos impedem de ouvir a voz de Deus. O posicionamento, ele sempre vai nos direcionar à obediência. E a obediência, irmãos, ela sempre vai nos proteger. Ela não nos impede de viver, mas ela nos dá a garantia dos livramentos associados sobre a obediência de Deus. Irmãos, e aqui eu vou falar de pessoas. Essas pessoas são aquelas que saem do nosso vínculo íntimo e passam a ser pessoas que começam a conviver com a gente, ou até mesmo pessoas que aparentam e apresentam em nossos caminhos. Pessoas, irmãos, lá em Lucas 18, 38, 39, ele vai falar para a gente: enquanto Jesus passava no caminho, o cego Bartimeu, ele perguntou o que estava acontecendo e falava era Jesus. Então ele se posicionou e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que iam adiante dele repreendiam para que ficasse quieto, e ele gritava mais e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Lucas 8,49, irmãos, ele também vai nos exortar e falar que Jairo, ao tentar todas as coisas, usando a força do seu braço, do seu conhecimento, de tudo que estava sobre ele tenta curar sua filha, que estava enferma, mas não conseguiu. Levaram-se até Jesus porque chegou-se o conhecimento. E ao andar, Jesus disse que iria até a sua casa para curar a sua filha. E ao andar com Jesus e conversando, Jesus andava falando, de repente da multidão aparece Cefale e fala para ele: Jairo, a tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Irmãos, quantas coisas nós deixamos de viver segundo a vontade de Deus, porque as vozes que estão ao nosso redor impedem ouvir a voz de Deus. Mas eu vou trazer uma referência onde Charles Spurgeon, ele fala para a gente, irmãos: aprendam a dizer não. Muitas vozes tentam nos ocupar com gente, negligenciando o que é importante. Nós precisamos saber que Deus está
no controle de todas as coisas. Irmãos, então eu quero fazer uma singela oração agora, por nós, em sabermos que nós possamos não permitir que essas vozes enterrem os nossos sonhos e planos de Deus para a nossa vida. Senhor, protege, blinda a nossa mente, os nossos ouvidos, meu Pai. Que a voz que seja audível seja a tua. Que os nossos sonhos e planos não sejam, meu Pai, conforme a tua vontade, enterrados pelo amedrontamento, por ouvirmos, por nos posicionarmos a vozes diferentes. Se tu prometeste, tudo irá cumprir, conforme a tua vontade e no tempo certo. Eu te entrego, meu Pai, que nós não possamos enterrar os nossos sonhos e os planos dos quais tu colocaste no nosso coração. Irmãos, dando sequência, a gente vai para o terceiro ponto, que ele se fala da mente. Irmão, que ferramenta importante é a mente. Só que Augusto Cury, ele nos exorta sobre o livro dele, A Mente Mente. Quantas mentiras, irmão, nós deixamos o poder da nossa mente entrarmos através de uma palavra e ela nos congelar, nos paralisarmos. Augusto Cury, ele vai destacar a tendência da mente criar falsas narrativas, medos, distorções da realidade, agindo como uma fonte de auto-engano e negatividade. Quanto nós somos paralisados pelo medo. O medo, a obra do adversário, irmãos. As vozes que dominam a nossa mente, elas antigamente eram paralisar, mas hoje mudou-se. Ele não quer mais paralisar a gente. Ele quer apenas enganar. Ele quer apenas distorcer a realidade que Deus disse que nós somos e que nós seremos, com a distração, para que a gente venha a viver uma associação voltada de uma negatividade. Afinal de contas, irmãos, lembra, no início da ministração eu falei, nós somos o que ouvimos e o que pensamos. A palavra de Deus, ela nos exorta dizendo, tudo aquilo que pensares acontecerá e tudo aquilo que falares será declarado, sucederá, irmãos. Então, uma pesquisa associada sobre a revista Psychology, ela fala o seguinte, que o medo é irreal. E 85% das coisas que nos afligem, irmãos, elas nem vão acontecer. 85% das coisas não vão acontecer. Elas nunca acontecem. Mas 15% dessas coisas, irmãos, 13% delas, 13%, elas vão acontecer totalmente diferente daquilo que nós pensamos e esperamos. E 14% das pessoas que vivem aquilo, elas vão viver e vão encarar de uma forma totalmente diferente. Em Isaías 43, 18 e 19, ela fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, e porventura não a sabereis? Porque porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Irmãos, vou fazer uma segunda oração. Senhor, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós cancelamos todas as lembranças e pensamentos negativos, aquilo que tornam-se poder e empoderam o ato do teu falar e do teu agir. Que nós não sejamos dominados pela nossa mente, mas sim pelo aquilo que tu diz que nós somos.
que nós possamos, meu Pai, além de te alegrar, ser fortalecido cada vez mais por ti, porque a tua alegria se torna a nossa fortaleza. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, senhores, irmãos, o quarto ponto que nós vamos falar é do coração. Aqui eu vou fazer uma junção de duas frases que eu gosto muito, Tiago Brunet, e um que é do nosso pastor em exercício, irmão, o Bruno Fonseca. Eu juntei para que essa frase fosse formada. A gente precisa ter a certeza, irmãos, que as emoções são passageiras, mas decisões geram destinos. Tiago Brunet ele fala que emoções são passageiras, mas decisões são eternas. O nosso líder, pastor Bruno Fonseca, ele fala que decisões geram destinos. Então eu juntei essas frases, assim como Deus me exortou, para que ela pudesse dar sentido nessa ministração. Emoções são passageiras, irmãos, mas as decisões geram destinos. Quantas decisões nós já tomamos por estarmos fragilizados sobre esse músculo que se chama coração? Esse músculo que não é um coração, que a Bíblia ela não fala do coração, ela fala da sede da alma, do espírito, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vontades e das nossas decisões, do nosso intelecto, irmão. Provérbios 4:23, ele nos exorta e fala de todas as coisas que devem guardar, guarde o coração, porque dele emana a fonte de vida. Irmãos, o que precisamos? Proteger o nosso interior das influências malignas para que se mantenham puro, amoroso e fiel. Irmãos, como um coração sem domínio, como um coração sem proteção, ele é igual a uma cidade sem muros. Qualquer coisa, ela entra e promove o caos. A W. Tozer, irmãos, ele fala para a gente, não é um esforço passivo, mas uma vigilância constante sobre a vida interior, focada no amor e na adoração a Deus. E isso, quando ele fala sobre uns pontos, sobre a negligência, irmão. Quanto nós negligenciamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, permitindo que elas façam uma associação de barreiras que não existem, desprotegidas, as cidades sem muros, onde o coração negligenciado ele é invadido por pensamentos mundanos e se torna um caos. A moralidade vai embora. Nós exortamos e falamos aquilo que sentimos e pensamos, ou aquilo que pensamos e sentimos. Mateus 12:34, ele fala, a boca fala do que o coração está cheio. Quantas coisas nós já fizemos por as nossas emoções, elas estão fora do nosso controle. Elas estão fora de ordem e ordenâncias. Irmãos, até o orgulho. Nossa, quanto orgulhoso nós somos. Quanto difícil é a gente se render, a gente se humilhar, a gente ser submisso àquele que já escreveu o nosso futuro, aquele que sabe todas as coisas. O orgulho, irmão, ele precede a queda e a altivez, ela traz toda a destruição. Quantas coisas nós destruímos por sermos orgulhosos e altivos. Mas a Dabutoso, ele fala para a gente que nós precisamos aprender a blindar o nosso coração, blindar a nossa honra e blindar a nossa mente, para que possamos trazer à existência aquilo que ainda não existe.
em dar, irmãos. É melhor ser um guerreiro com domínio próprio do que aquele que domina várias cidades. Irmãos, a outra coisa que precisamos, a W12 exorta a gente, é que a gente precisa ter Cristo no centro de todas as nossas coisas, do nosso coração, irmãos. Aqui a gente está falando do coração. E aqui a própria oração que Deus Pai nos deixou, que é o Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, venha o teu reino, o teu governo, a tua liderança, que o Senhor esteja no centro da nossa vida, do nosso agir, do nosso querer, para que se faça o teu fazer, executar, é colocar Deus no centro das nossas emoções, para que todas as coisas sejam estabelecidas e venham a fluir conforme a vontade de Deus. E isso, irmãos, a gente trazendo Deus sobre a nossa liderança, sobre o nosso governo, a gente fecha o nosso coração para o mundo, para o pecado. A gente transforma. O nosso Deus transforma o nosso coração em um coração sensível, ensinável e obediente à voz dele. Irmãos, o quinto ponto que eu venho falar é o do medo e da dúvida. Irmãos, recebam com, muito, com muito amor isso que eu vou falar. Medo e da dúvida, irmãos, é falta de Deus. Nós não fomos aperfeiçoados no amor. Muitos de nós não conhecemos um Deus de verdade. Muitos de nós não tivemos uma família funcional. O funcional, irmãos, o falar família disfuncionais são famílias onde pais e mães são fora das suas funções. Irmãos, tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, ele vai trazer a disfuncionalidade para a sua geração e para as gerações das suas descendências. Isso nos faz, irmão, quando nos falta Deus, como nós não fomos aperfeiçoados no amor de Deus, ele gera para nós uma fragilidade, uma dependência emocional, porque nós trazemos sobre um sentimento que nós não somos amados ou não temos o amor perfeito. A falta de Deus, irmãos, ela nos promove a ser frágeis, a sermos imaturos, a sermos descrentes. Mas em 1 João 4:18, ele vai exortar para aquilo que a palavra de Deus afirma. A falta de Deus é a falta de amor. A falta de Deus, a falta do amor dele, que é um sentimento que nós temos, não temos. O amor que tem em nós é aquilo que transborda de Deus sobre nós. O sentimento que nós temos é uma paixão que com o tempo se acaba, mas o amor de Deus, que não é um sentimento, não é decisão, é um andamento, mas sim um transbordo dele sobre as nossas vidas, é o que nos permite, irmãos, a vivermos a milha a mais, é o que permite a nós termos um amor sacrificial, é o que nos permite a nos dar a outra face, é o que nos permite a perdoar, é o que nos permite a fazermos tudo conforme a vontade de Deus. Por isso que a palavra fala, sem mim nada podereis fazer. Nós somos impossíveis, incapazes de desenvolver um amor, mas Deus tem a possibilidade, ou melhor, ele tem a certeza que ao recebermos dele esse amor, a transformação não só nos inundará, como transbordará na vida do próximo. Em João 4,18 ele fala, no amor não há medo,
Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Irmãos, Nelson Mandela, ele traz uma frase falando: o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. Irmão, medos todos nós vamos ter, mas a falta de Deus, ela nos permite sermos paralisados. Trazendo a palavra, 1 Samuel 17, ao ter a associação entre o confronto do gigante Golias, entre aspas, com o jovem Davi, onde ele vem diariamente amedrontando o exército israelita, os filisteus, vem falando que são poderosos. Eles amedrontavam todo um exército. O que é amedrontar, irmãos? Causar medo, temor ou pavor a alguém. Irmãos, é assim que o medo ele tenta agir sobre a nossa vida. Ele tenta trazer gigantes. Gigantes não existem, mas gigantes são criados por nós, pela falta de Deus. O mundo quer que olhemos para os nossos gigantes, irmãos. Quais são os gigantes, os nossos gigantes que nós precisamos derrubar diariamente? Mas já a exortação, sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos de Deus para que os nossos gigantes sejam derrubados. Max Lucado, irmão, ele fala para a gente, se olharmos para os nossos gigantes, perdão, se olharmos para os nossos gigantes, tropeçamos, mas se olharmos para o nosso Deus, elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Os gigantes tropeçarão. A falta de Deus, irmãos, ela nos permite estarmos paralisados, amedrontarmos. Mas Deus nos fala: eu te dou um espírito de ousadia, seja forte e corajoso. O foco, irmão, é que a gente se coloque olhando para os nossos gigantes. Os gigantes são as nossas dificuldades, irmãos, as dificuldades que são pessoais, interpessoais e intrapessoais, que elas levam sempre a um desânimo. E esse desânimo, ela vai nos levar a tropeçar. O foco, irmãos, do eu, a autossuficiência, o eucentrismo, o egocentrismo, uma confiança na força do nosso braço. Quão miserável nós somos. Quão miserável nós somos. O da dúvida, irmãos. Gênesis 19, 26, ele fala: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Frank Roosevelt, ele fala: os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e excitações do hoje. A dúvida, irmão. Vou repetir. Frank Roosevelt fala: os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e excitações do hoje. A hiperatividade, o não centrarmos, as distrações associadas. Isso impede, irmãos, que nós possamos calar as vozes que precisamos calar. A dúvida, irmãos, nos leva ao apego, ao passado e ao pecado e à culpa. Quanta culpa nós carregamos. E tudo isso, ele gera uma única ação. Ele vai nos tirar do foco e nos colocar em desobediência. Não nos apegamos ao nosso passado, nem à culpa. A palavra de Deus, ela fala: não olhe para a direita, nem para a esquerda,
deixando para trás todas as coisas que ficam. Teu passado não importa. Eu faço nova todas as coisas. O nosso passado, meu irmão, não nos pode mudar, mas o nosso futuro nós podemos criar o agora, o hoje, o dia de hoje, as misericórdias que se renovaram em nome do Senhor Jesus, a oportunidade que nós tivemos para que Jesus, junto dele, através dele, por ele, são todas as coisas. Ele possa criar, ele pode criar através da nossa vida um futuro que ele já escreveu. Falta de Deus, irmãos. O mundo diz pra gente, teu passado, o nosso passado nos condena, mas a palavra nos exorta. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. O nosso passado, irmão, não nos condena, porque ele já levou todas as condenações, estão pagas, pagas. Irmãos, o sexto ponto são das distrações. O imediatismo, irmão. Quanto que nós vivemos no imediatismo, o quanto foco nós damos nas distrações para que seja retirado o que se torna importante na nossa vida. Quanto tempo nós deixamos de aproveitar com aquilo que importa sobre a nossa vida? O quanto nós deixamos de priorizar aquilo que tem prioridade? O quanto nós deixamos de colocar em ordem, em ordenância? E a palavra ela nos diz, assim como a nossa bandeira brasileira da pátria amada, sem ordem, irmãos, não existe progresso. Quanto nós vivemos no automático, impedindo olharmos para aquilo que é importante, o imediatismo, o quanto nós nos ocupamos com coisas desnecessárias. Em Lucas 10:40, Marta, ao Jesus entrar na casa de Marta e Maria, ao ver Maria prostrada aos pés do Senhor, aproveitando que era prioridade, aproveitando que era a melhor parte, irmãos. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Como que a gente anda distraído, irmãos? As distrações, irmãos, nos levam a focar em coisas passageiras, coisas mundanas, gerando ansiedade e nos colocando no pecado. Charles Spurgeon, ele afirma, a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. A ansiedade busca o tempo perdido, apostando alto, irmãos, na loucura que move os dias. Irmãos, a loucura que nós vivemos, as rotinas do dia a dia, aquilo que eu falo por mim mesmo, quantas prioridades eu dei para aquilo que não importava. Quanto omisso eu fui na exortação do meu eu, em buscar a presença de Deus, na exortação da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Quanto omisso, dando importância para coisas que são mundanas. A palavra ela nos fala, não se apegue, não junte tesouro aqui na terra, onde as traças e a ferrugem vão comer, irmão. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família.
E o que melhor nós podemos dar para ela se chama o tempo que as misericórdias de Deus nos deu para que nós possamos dar um tempo de qualidade. Irmãos, me perdoa a delonga, mas o Espírito Santo vai conduzindo e vai falando. Eu já quero, de antemão, agradecer a paciência por vocês. Eu sei que isso aqui é uma coisa longa, mas é importante. E que Deus fale diretamente no coração de cada um. As distrações, irmãos, elas vêm nos desviar do foco de Deus, da sua vontade e dos seus propósitos. As distrações, irmãos, eles nos afastam daquilo que Deus quer que nós nos façamos. E o que Ele quer que nós façamos, que nós venhamos a fazer? A comunhão. Assim como Marta e Maria. Maria estava em comunhão, tendo a melhor parte. Estamos em relacionamento com Deus, com nós, com a nossa esposa, com os nossos filhos, é o que importa. Afinal de contas, no final da vida, Salomão nos exorta em dizer: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E a gente deixa de aproveitar a melhor parte. Irmãos, o sétimo ponto, e já culminando para o final, ele nos fala: as vozes, irmãos, não confirmadas na palavra. Irmãos, como isso é importante. Como isso é importante. O que nós estamos consumindo, irmãos? No início, eu falava, nós somos aquilo que ouvimos e aquilo que pensamos. O quanto nós somos bombardeados diariamente por informações numa velocidade interativa, rápida, nua e crua, que não nos dá tempo de pensarmos e olharmos a veracidade daquilo que se é dito, daquilo que se é promovido, onde o imediatismo, o acelerado, ele nos permite a ouvirmos as vozes sem antes confirmar. Mas Paulo nos exorta: de tudo aquilo que ouvires, venham e confirmem na palavra. Na palavra, irmãos. Nós temos muitas informações. Antigamente, a informação era levada, como se diz o ditado popular, a cavalo. Ela demorava para chegar, e ao chegar, ela demorava para se dissipar. E hoje a gente vive uma celeridade, um acelerado. Temos acelerado para tudo, irmãos. Os filhos que perdem anos fazem um acelerado. Aqueles que não conseguem ter um desenvolvimento, não sabem esperar o kairós, o tempo certo, o tempo de Deus, fazem um acelerado. Acelerado, vamos, avancem, não parem, não pode parar, o mundo vai te engolir. Não pare. Irmãos, o pastor André Fernandes, ele nos afirma: heresias não são mentiras. Heresias não são mentiras. Heresias, irmãos, elas são um conjunto de verdades, embutidos algumas mentiras. E nós não paramos para olharmos, para verificarmos o que realmente importa. Aqui nos exorta, irmãos, que a Bíblia é a ferramenta, que a palavra de Deus é um mandamento, que Deus é o centro de todas as coisas. Nós somos firmados na rocha viva que se chama Cristo. De lá vem a verdade. A palavra, ela diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, que nós venhamos a negar
aquelas palavras que não se apresentam na palavra, que não seguem o mandamento, são em cunho espiritual, são em cunho natural. Se falava, procurem uma casa de Deus. Hoje eu afirmo e exorto para vocês, procurem uma casa que fale da palavra, porque muitas informações nós absorvemos sem confirmarmos a veracidade dela. E isso, irmão, nos gera o quê? Uma obesidade espiritual. Lembrar que obesidade, o sentido da palavra, ela não fala que a gente é rico em conhecimento, mas que nós somos doentes por absorver coisas que nós não vivemos, por absorver coisas que se apresentam sobre nós com a veemência apenas de discorrermos, de falarmos, de levarmos de uma forma mais rápida aquela informação que nós temos. Obesos não são saudáveis, são doentes. Obesidade não é uma opção, ela é um comodismo. Obesidade não é um posicionamento. Obesidade, ela se torna um descanso, mas não descansado no Senhor. A.W. Tozer, ele fala para a gente, enquanto alguns procuram erro na Bíblia e engano nas traduções, um homem sincero, íntegro, como uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, meu Pai, oh, Senhor. Leve, Senhor, essa informação no coração de uma forma com uma seta que separa a carne da medula, meu Pai. Precisamos manter a Bíblia aberta para que não sejamos lidos pela a palavra, mas que a palavra nos leia, nos escaneie, nos traga. O erro, irmãos, não está no livro, mas na mente. O erro é a incapacidade do homem natural compreender a verdade espiritual sem a iluminação do Espírito Santo. Deus nos exorta, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha fazer morada em vocês. E para finalizando, irmãos, a gente precisa quebrar o intelectual da verdade viva, combater o textualismo, tratar a Bíblia como uma mera fonte de fatos a serem armazenadas na mente, em vez de uma verdade a ser vivida. A palavra, ela nos exorta, não sejam apenas ouvintes da minha palavra, mas sejam praticantes delas. Deixam a prática viva. Não trate ela como uma mera fonte de informação. Então, irmãos, eu finalizo essa ministração em agradecimento e fazendo uma oração para que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa trazer um entendimento e discernimento.